Que Deus abençoe a todos os amados irmãos que estão acompanhando essa programação. É um privilégio sabermos que temos, irmão Juliano, um programa, né, nas noites de sábados, né, que acompanha, né, que está aí sendo transmitido, né, para as regiões circunvizinhas da nossa cidade Rio Tinto, né, as aldeias, que aliás quero mandar um abraço, forte abraço para todos aí das 5 ruas, né, todos os ouvintes da programação nas 5 ruas, né, como da área, né, do vale, da parte de cima, as ruas, as pessoas que residem na nossa cidade, né, você aí da Paulista, você aí da Rio Branco, da Rua Nova, Catolé, né? Diga aí outros nomes aí, Juliano. Também tem ali a Rua Paulista, a Rua Concórdia, né? Isso. Rua Nova, a Caxia, o Campo, né? Isso. Tem Então, ali a Beira Rio. Então, todas essas áreas aí, esses locais, né, que escutam a programação, se sintam abençoados pelo Senhor, né? Aqui a nossa cidade, né, as nossas autoridades, né, autoridades políticas, né, as autoridades, né, que vigia, né, que E que também precisam de oração, né? isso, um abraço aí para os seguranças, né, residenciais, empresa, universidade, a polícia militar, né, todos que estão aí acompanhando, ó, através da sua rádio, né, também mandar né, uma palavra de fé, de força para algum preso, né, que está na cadeia, está aí restrito, né, da liberdade, né, dizer que há esperança, viu? A esperança em Cristo Jesus, né? Volte-se para Cristo Jesus, Ele é a esperança. Mas quero mandar um abraço para vocês, você que nos escuta, tá bom? Deus abençoe as suas vidas. Vamos agora, irmão Juliano, para a meditação da palavra, amém? Bela palavra, louvado seja Deus. É no livro de Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, verso 19, né? Apocalipse 3, verso 19, 20, né? Até o 22. Do 19 ao 22. Aleluia. Amém, irmão Juliano? Eu posso iniciar essa leitura agora, né? Amém. E você que tem um Novo Testamento em casa, uma Bíblia Sagrada, não importa qual a capa, né? Como está desenhada a sua capa, certo? Se ela é cor de rosa, se ela é preta, se ela é marrom, a Bíblia Católica também, tá? A Bíblia Católica, certo? Você que professa a fé católica, abra também, certo? Sua Bíblia em Apocalipse, tá? Você de outras religiões que tem uma Bíblia, né? Abra ela no livro de Apocalipse. Todos Apocalipse, juntos. Capítulo 3, verso 19 ao 22. Nós vamos estar iniciando essa leitura aqui no nome do Senhor Jesus, tá? Você que não tem Bíblia, pega um lápis, escreva aí no papelzinho o nome do livro e os versículos. Depois você vai meditar no momento oportuno, tá? Apocalipse 3, verso 19 ao 22, que diz: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Graças a Deus. Irmão Juliano, nós observamos nesse texto uma coisa bastante interessante. Nós percebemos que logo de início a palavra diz: eu repreendo e disciplino a quanto
amo, a quem eu amo. E depois ele começa mostrando, né, na sua palavra uma promessa, né, uma promessa para os vencedores, uma promessa para quem resistir o mundo, uma promessa para quem perseverar até o fim. Só que entre, né, a conquista desses benefícios, né, há uma repreensão, há um alerta, há uma chamada, há um convite que é necessário que se cumpra esse convite, que se faça o que esse convite manda, para que a pessoa obtenha realmente a vitória, realmente a resposta. Nós, como cristãos que somos, nós acreditamos na vinda do Senhor Jesus, né? Nós acreditamos que o Senhor voltará mais uma vez, não como voltou, como veio, né, gerado ali pelo Espírito Santo no ventre de Maria, né, onde cresceu, né, como uma criança, tornou-se um homem, né, e passou a ministrar, né, a sua missão aqui na terra. Mas agora o nosso Senhor Jesus, ele vai voltar diferente, não mais como uma criança, não mais como alguém que nós bem sabemos hoje, o que tem de se levantado, o que tem de se levantado de falsos cristos por aí, né, dizendo que é a encarnação de Cristo, dizendo que é o Jesus tal. Nosso Jesus já voltou, já veio quando nasceu da Virgem, né, Maria. Agora o nosso Senhor Jesus voltará pela segunda vez. E quando o Senhor Jesus voltar pela segunda vez, ele não mais vai voltar como homem comum. Ele agora vai voltar como um Deus glorificado. Aleluia. Quando alguém diz para mim, Juliano, como o senhor vê Jesus hoje, irmão? Como o senhor vê Jesus hoje? Sabe o que eu digo? Eu digo para ele, eu vejo Jesus como diz o livro de Apocalipse. Eu não vejo Jesus mais como era daquela forma, não. Eu não consigo enxergar Jesus mais como da forma como os evangelhos, como os apóstolos mencionavam, como Mateus, Marcos, João. Eu não vejo Jesus mais como dessa forma. Hoje eu vejo Jesus como diz o livro de Apocalipse. Aquele Jesus glorificado, sabe? Que ao avistá-lo, não se consegue contemplar que tamanha é a sua luz. Nosso Senhor Jesus, agora ele está glorificado. Aleluia. E ele vai voltar para levar a sua igreja, para levar o seu povo. E quando Jesus voltar, a Bíblia diz que ao soar o som da trombeta, os mortos, olha só, os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os vivos, seremos arrebatados. Então, a qualquer momento, Jesus pode voltar. Alguém pode dizer, mas já se faz 2000 anos e 18, né? Que Jesus veio e que ele falou que ia voltar. Mas lá no livro de Pedro, né, diz que ainda que os homens tenham como demorado a sua volta, ele não tarda. Levando em conta que ele não tarda porque ele quer que ninguém se perca, que todos cheguem ao arrependimento, que todos cheguem a se voltar para ele. Mas eu fico muito triste quando eu imagino que muitas pessoas poderão perder a salvação, poderão enfrentar a grande tribulação, ou
Quem dera se resistisse à grande tribulação. Quem dera se resistir à grande tribulação. Pois nós não sabemos se o Senhor pode voltar antes da tribulação ou depois. O importante é seguir os conselhos de Jesus. Quando os apóstolos disseram: quando é que será a tua vinda? Jesus disse para ele: perseverai. Perseverai. Estejais atento. Estejais preparados. Aí quando nós vemos aqui nesta mensagem o Senhor despertando aqueles que ama, aqueles que ele deseja que voltem ao arrependimento, volte à prática das primeiras obras, do amor, do perdão, da vida. O Senhor diz: eu repreendo e disciplino quanto amo. E diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Irmão Juliano, pense comigo. Eu estava hoje pregando até mesmo na igreja do Betel Brasileiro. Então eu mencionei esse versículo aqui. E diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir. Olha só que para a pessoa abrir a porta, né, é necessário que ela se desloque. Né? Ela não vai abrir a porta por telepatia. Ou então há algum controle automático. Não há. Porque a nossa vida ela é regida pelas por nossas próprias manifestações. A gente que manifesta a vontade de fazer. A gente busca fazer aquilo. A gente resolve fazer o que a gente bem quer, porque temos o livre-arbítrio, né? Temos livre-arbítrio. Se eu não quero, eu não quero. Se eu quero, eu vou atrás, né? Então, temos o livre-arbítrio. O ser humano, o Senhor dotou o homem de livre-arbítrio. Então, certo que o Senhor Jesus não quer nenhum robozinho seguindo ele, não. O Senhor Jesus não fez o ser humano para ficar aquele robozinho. Não. O Senhor colocou nele o livre-arbítrio. A gente vê isso quando ele disse para Adão e Eva, né? De todas as árvores comereis, menos daquela ali. Aí pela curiosidade ela foi. Então indicou que ela tinha um livre-arbítrio. Não foi forçada. Não foi forçada. O Senhor aconselhou. Ela foi, né? E ainda deu para o Adão comer. Pronto. Aí veio aí o destroço veio sobre a humanidade, né? Porque se culpa muito ela. Mas ele, como cabeça, tinha a responsabilidade de dizer não. Porque, irmão Juliano, depois a gente pode entrar até nesses assuntos da próxima mensagem. Porque se a gente for calcular, quando Adão pecou, quando Eva pecou, primeiro ela desvendou-se, né? Se desvendou-se da inocência. Primeiro ela desvendou-se da inocência. Você, amigo ouvinte, compreende? Ela foi a primeira, ela comeu, então ela desvendou-se. Então ela olhou para Adão e já olhou com os outros olhos. Verdade. Adão, como antes não tinha comido, quando olhou para ela, viu normal, porque ele não tinha o pecado ainda. Mas a partir do momento que ele se permitiu, né? Ele se permitiu provar da árvore, então ele tinha a opção de não querer. Meu Jesus. Ele tinha a opção. Ela disse: eu comi, né, da árvore, do fruto. Ele poderia ter dado um ponto final ali. É por isso que o Senhor disse na sua palavra: do suor do teu rosto comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Olha só. Mas uma coisa é certa: cabia a eles segurar, né, a vontade. Mas a situação ocorreu de forma que ele se envolveu e pecou, e veio sobre ele maior consequência, né? Veio sobre ele maior consequência. Mas voltando para o texto, a palavra de Deus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta. É necessário que a pessoa se desloque, né, para abrir a porta. É
como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos levando a palavra do Senhor. Nós não estamos anunciando aqui placa denominacional. Nós não estamos pedindo para você ir para a igreja A ou a igreja B. Nós estamos evangelizando, certo de que nós temos os nossos princípios cristãos, nós temos a nossa fé, nós temos uma liderança na nossa igreja e nós bem sabemos que o convite é lançado, mas cabe a você, né? Cabe a você. Nós pedimos sempre que o Espírito Santo direcione você. Nós pedimos sempre que o Espírito Santo encaminhe você para o lugar que te faz bens, né? E que Deus possa trabalhar nisso, que não seja a sua vontade, mas a vontade dele em você. Porque imagina você olhar, né, na sua igreja e ver uma, duas pessoas. A vontade não é que ela esteja cheia, mas você está lá. Então, o que significa que quando a vontade do Senhor ela é suprema, ela é soberana e você está debaixo da vontade dele, então não importa. Porque a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio. Aleluia. Então, certo? Se Deus te colocou num lugar, permaneça. Então, uma coisa é certa. Aqui, a evangelização é feita para que Deus possa conduzir você, certo? Mas é necessário que haja uma deslocação, né? Até porque a brasa fora do braseiro, ele se apaga, né? Meu Jesus, se apaga. Então, esteja ciente de que não existe crente em casa. Esteja ciente de que não existe profeta. Olha, interessante, no livro lá de Reis, livro de Reis, fala que Eliseu estava no meio dos soldados quando este foi chamado pelo profeta, pelo rei Josafá e Jorão. Jorão e Josafá foi combater o rei dos Moabitas. E aí estavam em desespero, porque faltou comida, faltou água. Tinham marchado 7 dias, foi 5 a 7 dias pelo deserto de Edom, cheio de pedras. Não tinha mais suprimentos. E aí pensaram, bom, se nós voltar, nós vamos morrer. Se a gente continuar, vai ser morto pela mão do inimigo. Aí disseram, algum homem de Deus aqui? Aí o servo do rei de Israel disse, um homem chamado Eliseu. Sabe onde Eliseu estava, irmão Juliano? No meio dos soldados. Eita Jesus. No meio dos soldados. O que Eliseu estava fazendo ali? Só Deus sabe. Mas certamente ele não estava de bobeira. Ele estava com certeza sendo exemplo dos fiéis. Aleluia. Exemplo dos fiéis. E ali ou seja, o lugar que você deve estar, meu irmão, minha irmã, é na casa de Deus. É na igreja, servindo a Jesus. Porque em casa você só vai se afundar muito mais ainda. Se eu estou trazendo essa mensagem aqui nessa noite, eu nem esperava mencionar assim, mas se Deus quer que traga, a gente traz a palavra. A Bíblia fala, é necessário se deslocar. Eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, é necessário que saia do estado de comodismo. Saia do seu estado de lamentação, de comodismo. Quem ouve a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Dê lugar para que o Senhor Jesus entre na sua vida. Verdade. Dê lugar para que o Senhor Jesus faça morada. Dê lugar. Será que realmente você tem... você pode até estar ouvindo a palavra, né? Ouvir a palavra é uma coisa, buscar seguir é outra. Então, ao se deslocar para abrir a porta, você está fazendo um grande passo. Está dando um passo muito importante. Ou seja, procurar uma igreja evangélica, procurar uma igreja, procurar um líder, um pastor, uma missionária, um pastor que possa te aconselhar com sabedoria. E com certeza, certo? Você vai se tornar um servo
perseverante através da sua atitude. Ao que diz o versículo 21: ao vencedor dar-lhe-ei que se assente comigo